Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Dessa vez vamos dar uma olhada no resultado da Engie, que divulgou no dia de ontem, dia 27 de fevereiro de 2022, o seu resultado para o quarto trimestre de 2023. Mais uma vez, a exemplo do que aconteceu no terceiro trimestre de 2023, o lucro cresceu e a receita não. Vamos dar uma olhada no que aconteceu e também vamos dar uma olhada no que a gente pode esperar em termos de proventos para o exercício de 2024. Vamos começar aqui com as demonstrações financeiras padronizadas, obedece o IFRS, que nos interessa muito, a gente gosta muito de olhar para esse documento. Aqui eu já deixei marcado na página 16, onde a gente olha aqui o balanço patrimonial, do lado do passivo, o patrimônio líquido consolidado. Então, no exercício de 2022 estava 8,4 bi e agora chegou a 9,8 bi, o indicativo de que a companhia ela provavelmente inaugurou bastante projetos aí durante o transcorrer de 2023 e claro que isso aí vai sempre impactar no lucro líquido da companhia. Vamos dar uma olhada aqui como é que foi também na página seguinte a demonstração do resultado. Vamos dar uma olhada do ponto de vista aqui da receita de vendas de bens e serviços. Veja que em 2022 estava em 11,9 bilhões e agora decaiu para 10,7. Por isso que lá no início do vídeo eu coloquei, olha, a receita deu uma encolhida. E essa é uma questão que é importante a gente observar justamente para a gente não ter aí uma decepção em relação ao que esperar no exercício de 2024. Já olhando para o lucro, quando a gente fez o início do vídeo, nós temos, olha, o lucro cresceu. E de fato, aqui eu vejo que ele sai de 2,6 bilhões em 2022 para 3,4 bilhões em 2023. Todos esses números nós vamos levar lá para a nossa tabela de indicadores da nossa análise fundamentalista, de forma que a gente possa observar como é que está andando a Engie e se ela se enquadra dentro de uma empresa que a gente colocaria na carteira do canal. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2024, a apresentação dos resultados da Engie deve acontecer às 11 horas da manhã e agora são 10 horas e 13, então nós vamos utilizar o documento que eles apresentaram sem ter visto a apresentação. Nós vamos apenas discorrer sobre o conteúdo, de forma que eu recomendo, se você for acionista da Engie ou pensa em colocar ela na sua carteira, dê uma olhada nessa apresentação, principalmente na parte de perguntas e respostas, porque muitas questões que a gente está olhando aqui agora no canal podem ser respondidas pelos próprios diretores da companhia. Eu vou começar aqui dentro dos destaques, na parte do EBITDA da companhia. Então, são coisas que vamos chamando a atenção. Veja que o EBITDA ele cresce no ano contra ano, 2022 para 2023, em 4,7%. Já o lucro líquido, também comparado 2022 com 2023, veja que ele cresce 23,8%. Então, tem uma disparidade aqui entre o lucro líquido, quanto ele avançou e quanto o EBITDA avançou. Lembrando que o EBITDA é o lucro líquido que nós temos antes das amortizações, depreciações e também dos impostos, junto com os juros. Então, o que acontece? Se nós temos um EBITDA antes de aplicar tudo isso, que cresceu menos do que o lucro líquido, é porque alguma coisa impactou para o EBITDA. E o que a gente viu que aconteceu? Dá para a gente olhar aqui no release de resultados, lá na página 3. Então, acompanhando o que a gente viu nas demonstrações financeiras padronizadas, a questão toda ela está justamente aqui, na receita. Então teve uma queda na receita, que sai aqui de 11,9 bilhões para aqueles 10,7. É bastante, mas veja aqui em que pese tenha caído a receita, não teve impacto sobre o lucro líquido. Isso porque deve ter algum fator ali que influenciou para que o lucro líquido se mantivesse num patamar mais elevado. E aqui embaixo a gente vê alguns desses aspectos, o que eles chamam aqui de principais drivers do resultado quando comparado com 2022. Veja que um deles está aqui, o resultado financeiro líquido de 552 milhões. E os outros dois principais são a equivalência patrimonial
que ela cresce 266 milhões, e veja que imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido cai, então, 288. E tudo isso aí, se nós juntarmos, vai dar mais ou menos aquele valor que impactou no crescimento do lucro líquido frente ao que caiu em termos de receita. Agora, alguns destaques, eu não diria secundários, mas eles estão ali no entorno que podem nos ajudar a compreender o projeto da companhia. Então ela se tornou a maior geradora de energia elétrica 100% renovável do país, ganhou aqui no leilão da ANEEL, o número 1 de 2023, que aconteceu em junho do ano passado, o lote 5, o projeto de Asa Branca, é até um projeto bastante extenso aqui, tem 1.000 quilômetros de extensão. E aquisição aqui de 5 conjuntos fotovoltaicos. Na outra banda, fez a venda aqui de alienação de 15% da participação societária que detinha na TAG, na TAG. Outro destaque interessante, eu deixei marcado aqui nesse quadro em vermelho, que foi aprovada a distribuição de dividendos obrigatórios e complementares, então os dois estão juntos, no valor aqui de quase R$1 bilhão, o que vai dar R$ 1,02 por ação a ser ratificado, ou seja, ser confirmado na Assembleia Geral Ordinária. Dessa forma, a companhia ela chega a 1,9 milhões relativo ao exercício de 2023. Lembrando que aqui no canal a gente conta a Datacom para certificar o ano do pagamento do provento. Veja que este valor aqui, como vai esse de cima, 994 milhões, ele ainda vai ser retificado na AGO. Significa que a Datacom, depois eu vou dar uma olhada melhor, deve cair para o ano de 2024. Então, se juntar esses valores relativos a 2023, nós vamos ter aqui R$ 2,33 por ação, atingindo um payout de 55%. E um dividend yield de 5,6%. Esse 5,6% está abaixo daquele 6% que nós procuramos aqui no canal. Saindo do destaque, entrando nos projetos, é interessante aqui ver os vários projetos que a companhia possui, mas veja aqui, o conjunto eólico em Santo Agostinho, no Rio Grande do Norte, 279 megawatts, assim como o fotovoltaico, que fica no Rio Grande do Norte também, mais ou menos ali 509 megawatts. O eólico da Bahia tem dois, né? Tem o Umburanas e tem o Campo Largo, no total 500 megawatts. E ainda tem o conjunto fotovoltaico, tudo isso aqui ainda para ser desenvolvido, para ser desenvolvido. O conjunto fotovoltaico de Campo Largo na Bahia e mais o conjunto fotovoltaico de Alvorada na Bahia, totalizando aqui 490 megawatts. Na parte de transmissão, tem esse aqui, o Gavião Real, ele fica bem aqui no cantinho, no Pará, no estado do Pará. Mas aqui que eu vou destacar para você, que é uma RAP ainda que pequena, né, de 7,1 milhões, tem esse projeto a ser inaugurado. Por outro lado, tem um outro de transmissão, que é o chamado Asa Branca. Veja que ele atravessa aqui, ele vai do Espírito Santo, passa por Minas Gerais e vai pela Bahia, só que esse aqui, claro, ele já tem uma RAP significativa de 249 milhões. E lembrando que a gente sempre analisa assim, ó, aqui no canal, é a questão do meio onde nós estamos inseridos, a gente chama isso aí de análise de cenário, depois a gente olha para o projeto da companhia, que é isso que nós estamos vendo, e por fim a gente vai olhar os dados fundamentalistas. Então agora nós estamos descendo aqui na receita para ver o que fez com que ela encolhesse. Foram dois aspectos. Primeiro, essa redução aqui, ó, no Pampa Sul, os dois maiores, né? E essa redução aqui na transmissão de 568 milhões. Então nós temos, por um lado, 350 aproximadamente, mais 568 aqui. Também, aqui em termos de negociação, uma redução de 246 milhões. E por óbvio, né, que, como eu tinha dito antes, teve aquela redução lá na receita e, consequentemente, o impacto vai dar no EBITDA da companhia. Que eu estou olhando para esse 4,7%, onde eu estou considerando os EBITDAs ajustados, tanto de 2022 quanto de 2023. E ali a gente consegue ver agora, de fato, o que aconteceu em relação a essa receita, né? Então, a redução aqui da Pampa Sul, que nós vimos agora, mais aquela redução em transmissões e mais uma redução aqui da equivalência patrimonial. O lucro líquido, por outro lado, olhando aqui para o ajustado, esse que está aqui no canto, ou melhor, mais na parte central, comparado com 2023, 2022,
que ele tem esse crescimento de 23,8%, que é o que nos interessa ver. E aqui está a questão porque que, embora tenha a redução da receita, tem esse impacto positivo em relação ao lucro líquido, que está no resultado financeiro. Lembrando, o resultado financeiro é aquela diferença que tem entre o que se trouxe em termos de juros e correções monetárias e aquilo que se teve de pagar para suas dívidas, também de juros e correção monetária. O endividamento da companhia ficou praticamente estável em 20,9 milhões quando comparado aqui ao ano de 2021, mas cresce porque havia uma redução em relação a 2022. O caixa equivalente em caixa está em 5,2, é um excelente caixa e por isso ela ficou igual ao que estava no terceiro trimestre de 2023 em 15 bilhões 335 milhões. O que nos interessa aqui em termos de alavancagem está no verde, que é a dívida líquida sobre o EBITDA, que fica em 2,1 vezes. Uma dívida interessante porque 78% dela está vinculada com IPCA e apenas 17% com CDI. Uma dívida tem aqui um certo conforto no pagamento dela, mas é importante que você, no caso de ser acionista, preste atenção para o ano de 2024, onde haverá necessidade de pagamento de 2,6 bilhões, o maior pagamento nos próximos 5 anos. Então, os próximos 3 anos, talvez tenha que haver um desembolso maior. Isso aí, de certa forma, a gente espera um impacto nos proventos a serem pagos. O prazo médio da dívida está estendido a 7,4 anos. E agora podemos trazer o conjunto do que foi apurado para a nossa tabela de indicadores fundamentalistas. Veja que exatamente, a gente só não analisou o cenário aqui, mas a gente viu o projeto como um todo, o desenvolvimento, e agora chegamos nos dados fundamentalistas. Veja que lá no início do ano de 2023, deixa eu só trocar o marcador aqui para ficar melhor, nós tínhamos uma projeção de 12,8 bilhões na receita. E veja como ficou muito aquém aqui com 10,7 pelas razões aí que a gente já viu do que aconteceu. Nós tínhamos uma projeção de 2,7 bi em termos de lucro líquido. E ficou bem acima, 3,4. No entanto, a gente viu os fatores que contribuíram. Eles não são, de fato, vinculados com a receita e o desempenho da companhia. Então a gente precisa ter uma moderação na hora de projetar 2024. Nós projetávamos aqui o pagamento de R$ 2,98 de proventos. Veja que nós estamos considerando a Datacom, só o que aconteceu durante o exercício de 2023, como por exemplo esses próximos 9 bilhões que serão pagos de proventos da Engie vão estar com Datacom em 2024, portanto contarão para 2024, em que pese façam referência ao exercício de 2023. Mas ela pagou um pouquinho a menos aqui, 2,9, R$ 2,90 no exercício de 2023, e para o atual preço da ação, 41,79, veja que nós ficamos aqui com um dividendo de 6,94, que é pelo menos bem acima daqueles 6% que nós procuramos. Portanto, nós podemos agora encaminhar uma projeção para o ano de 2024. Veja que nós vamos considerar, a exemplo do que a gente veio fazendo até agora, o nosso juro real até agora, conforme foi divulgado pelo Boletim Focus. É a nossa maior referência nesse momento, como não tem nenhuma outra consideração sobre a empresa em termos de expectativa, deixamos esse aí que é bem mais conservador. Mas aqui a gente ainda descontou parte daquele resultado financeiro. Então, a gente considerou, descontando o resultado financeiro, mais o crescimento em função do juro real. Então, nós vamos projetar aqui 11,3 bilhões em termos de receita líquida. E, com isso, o lucro líquido também descontado, o resultado financeiro, em 3,2 bilhões de lucro líquido. Com isso, considerando aqui que no ano de 2023 nós vamos ficar com payout, considerando o IFRS de 69,4, aquele IFRS que é colocado lá atrás, ele é de acordo com o regulatório. Nós usamos aqui o IFRS, então 69,4 foi o ano passado, 2023, vamos manter 69,04% de payout. Com isso a companhia tem a condição de pagar aqui R$ 2,78. Será que ela pagaria mais R$ 1,50 no próximo fato relevante, onde vai avisar os seus acionistas que pagará proventos?
Não sei, vamos esperar para ver o que pode acontecer. Ao tempo deste vídeo, a ação estava cotada aqui a R$ 41,79. Eu vi agora, porque é muito cedo ainda, são 10 horas e 31 minutos, nem foi feita a apresentação, mas eu vi que o meu mercado estava realizando o desempenho de ontem. Então estava R$ 41,79. Já o patrimônio líquido da companhia que nós vimos chegou a 9,8 bilhões. Com isso, o valor patrimonial por ação em 12,03. Quando nós dividimos o preço da ação pelo valor patrimonial por ação, nós temos esse preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 3,47 vezes. O que quer dizer isso aí? Para fins do método do canal, quando está abaixo de 1, a gente entende que a ação ela possa de fato estar barata e o risco é muito baixo, porque está abaixo do valor patrimonial o preço da ação. Quando está entre 1 e 2, a gente entende que a ação não está nem cara nem barata, está num preço aí razoável, e o risco ele fica, não é um grande risco, mas o risco é pequeno em investir na companhia. Agora, quando ele está nesse patamar aí, bem destacado do 2 vezes, 3,47, a gente tem o seguinte entendimento. Essa ação não está barata, a gente entende que ela não está barata, e o risco aí ele fica em 3,5 vezes para investir na companhia. Então, a critério do investidor considerar essa análise para fins de colocar ou não na carteira. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação em 10,36, significa que se você comprar a R$ 41,79 em função desse lucro líquido, então não é em função dos proventos, do lucro líquido projetado, você vai receber aí em aproximadamente 10 anos e 10 anos e 4 meses. O dividend yield, para o que nós projetamos de dividendo e para o preço da ação, em 6,66, pelo menos está acima dos 6% que nós procuramos aqui no canal. Todos esses dados apurados, eles ficam aqui nesse comparativo elétrica, então da ENGIE fica tudo classificado aqui, e você vai poder comparar agora com a Auren, com a AS Brasil e a ISA CETEP, que nós já avaliamos aqui no canal, e verificar qual é o melhor para você colocar na sua carteira. Principalmente considerando todas as explicações que nós demos aqui em termos de, não nesse caso, mas a gente sempre fala sobre o cenário, o projeto da ENGIE, que a gente viu agora há pouco, como falamos dos projetos das demais, e com relação aos seus dados fundamentalistas. No meu julgar, eu acho que tem oportunidades melhores no mercado em relação a ENGIE, que eu considero, e é onde eu estou aportando na carteira do canal aqui especificamente, mas eu sempre olhei a ENGIE com um certo cuidado, ou melhor, com uma certa atenção, retiro o cuidado e coloco. Olhei sempre com uma certa atenção, porque eu acho que ela tem projetos bons e é uma pagadora de proventos, como nós vimos agora há pouco. E dito isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.